Bom dia, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo do quarto bimestre, no qual nós vamos estudar um pouco sobre sentidos denotativos e conotativos em frases, em tirinhas, em texto, em orações, tá? Então, nós vamos estudar o sentido figurado e nós vamos estudar o sentido real, tá? Como o próprio nome diz, o que é denotação? A palavra denotação, ela está relacionada ao sentido denotativo. O que é isso? O que significa sentido próprio, sentido literal e o sentido real da palavra. Independente do contexto em que o termo, a oração ou o período for empregado, sempre vai estar no sentido próprio e real. Sendo assim, nós podemos afirmar que a denotação é o sentido exato da palavra. Isso significa que quando a gente fala uma frase no sentido denotativo, nós entendemos aquele significado. Não tem como nós entendermos de outra forma, com outras interpretações. Então, quando eu digo para vocês que o leão é um mamífero, eu não tenho uma outra interpretação para fazer, a não ser analisar que ele é um mamífero. O leão é um mamífero. Da mesma forma, já li esta notícia na revista. O jardineiro limpou a área. A funcionária estava cansada. Todas essas 4 frases não tem como nós olharmos ela através de outra perspectiva. Por isso que é sentido denotativo. Então, dessa forma, nós podemos perceber que o uso da denotação é feito para passar a mensagem ao receptor de forma objetiva, de forma clara, não dando abertura para outras interpretações. Por isso que nós chamamos de linguagem denotativa. Onde que eu posso encontrar esse tipo de linguagem? Em textos informativos, como jornais, revistas, artigos científicos, uma bula de um medicamento, uma receita de bolo, alguns regulamentos, comunicados. Então, hoje mesmo, por exemplo, se você for à rua, você sabe que através da linguagem verbal e não verbal, vai ter lá pedido para que você utilize máscara, passe álcool em gel na mão, siga por esse caminho, não toque nas coisas. Você vai fazer uma receita de bolo, você tem que seguir passo a passo. Se você vai ler um regulamento, que você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, no momento de pandemia, um material de instrução, tá? Você não consegue pensar outra coisa a não ser o que está ali. Agora, se eu digo para vocês, a minha professora é uma fera, obviamente vocês vão pensar que ela é brava, né? Se eu digo para vocês, aqui o primeiro exemplo da frase denotativa, o leão é um mamífero, não tenho outra interpretação. Mas se eu digo para vocês, meu pai é um leão, aí eu já consigo imaginar que o meu pai é muito bravo, tá? Porque na verdade meu pai não é um leão em si, entende? O meu pai, ele recebe uma característica que foi atribuída a um ser animal que é selvagem, que é malvado, que é feroz, e eu coloco essa característica no meu pai, dando o quê? Uma dupla ou até mais interpretação. Por isso que a gente chama de conotação. Na capa da pastinha que está mostrando para vocês lá na plataforma Tagnos, vocês visualizam isso daqui, ó. Uma pessoa engolindo um sapo. Mas na verdade, essa pessoa, ninguém vai comer um sapo, entende? Quando eu digo, eu engoli muito sapo hoje, significa o quê? Significa que você passou por muitos problemas em um determinado lugar. Nossa, eu engoli muito sapo hoje na escola. Significa que você
passou por problemas lá naquele lugar, tá? Por isso que a gente chama de sentido conotativo, tá? Porque eu consigo pensar por outras formas, por outro viés, por outra perspectiva. Da mesma forma, eu posso falar assim, ó, estou me olhando no espelho. É uma frase denotativa, tá? Agora, se eu quiser pegar essa palavra espelho, por exemplo, e eu quiser transformar, colocar uma outra frase, assim, mais ou menos assim, ó, meu pai é meu espelho. Você vai se visualizar no seu pai? Você vai se ver, se refletir através da imagem do seu pai? Né? Então, essa palavra espelho, nessa frase, meu pai é meu espelho, me dá uma outra interpretação. Significa que eu quero ser igual ao meu pai. Tá? Então, eu utilizo muito o sentido conotativo para trabalhar com figuras de linguagem na língua portuguesa, que existe aí uma classificação bem extensa que nós vamos dar continuidade dividindo essas figuras de linguagem até entendê-las todas, tá? Como, por exemplo, se eu digo, quebrei a asa da xícara. Desde quando a xícara tem asa? Não tem, mas eu consigo denominar aquela alça, coloco o nome de asa e eu falo quebrei a asa da xícara. Eu consigo interpretar de uma outra forma. E essa figura de linguagem recebe um nome diferente, catacrese, tá? É igual eu falar, meu amigo é um cabeça de abóbora, me dá um dente de alho, então sentei no braço do sofá. São exemplos que mostram outras interpretações, que dão abertura para que eu tenha uma outra interpretação que não seja diferente do sentido literal. Tá? Agora, cuidado com essa palavra literal, porque se eu digo sentido literal, literalmente, significa que isso está acontecendo. Por exemplo, eu entro lá na sala de aula e meus alunos estão pegando fogo. Meus alunos estão fazendo o quê? Eles estão bagunçando. Agora, se eu digo, meus alunos estão pegando fogo, a sala de aula está pegando fogo, literalmente. Então, quando eu digo essa palavra literalmente, de fato, a sala vai estar pegando fogo, de queimar mesmo. Agora, quando eu quero dizer que meus alunos estão muito bagunceiros, eu falo, gente, a sala de aula está pegando fogo, esses alunos estão pegando fogo, sem colocar a palavra literalmente. Se eu coloco a palavra literalmente, de fato isso, eu vou entender que a sala está pegando fogo mesmo, tá? Então, sentido denotativo e conotativo é isso, certo? Quais são as diferenças entre conotação e a denotação? Para não confundir, basta analisar a estrutura da frase e o contexto dela, em que determinada frase ou alguma palavra sempre vai aparecer. É possível afirmar com certeza quando a frase possui um sentido denotativo ou conotativo. Observe o significado da palavra fera nessas frases abaixo. Os policiais ambientais conseguiram prender a fera depois de muito esforço. Essa fera aqui é um animal que eles estão falando que é um sentido denotativo. Eles prenderam essa fera, que é um animal, justamente porque possui essa característica. Agora, se eu digo que a Cleane ficou uma fera quando soube que seu ônibus não ia passar, significa que eu estou dizendo que ela ficou muito brava. Minha professora ficou uma fera com aquele aluno que não para de fazer bagunça. Então, significa que essa palavra fera tem um significado conotativo, sentido figurado, tá? E é claro que eu posso atribuir de uma outra forma também, mostrando que aquele menino é fera nos cálculos. Então, significa que esse menino é muito bom. Então, dependendo do significado, dependendo dessa palavrinha, atribuir um significado diferente, eu posso ter sentido conotativo e eu posso ter sentido denotativo, tá?
Então, é isso. Denotação. O que é denotação? Denotação é o emprego e o uso de uma palavra, de uma expressão ou de uma frase em sentido literal, em sentido real, aquele que aparece lá no meu dicionário. Agora, se eu pego essa palavra, essa expressão, e coloco em uma frase que eu queira mostrar no outro lado, uma interpretação diferente, aí nós temos a conotação. Belezinha? Aí, meninos, vocês vão ter um exercício para fazer, na qual vocês vão analisar essas frases e vão clicar na resposta correta. Vocês vão identificar no número 1 das frases se cada uma delas é denotativa ou conotativa, se possui o sentido de denotação ou conotação. Por exemplo, o meu filho é meu espelho. Você vai se refletir no seu filho? De verdade? Literalmente? Não. Então você quer dizer que o seu filho tem que refletir a sua semelhança em suas atitudes, em seu modo de pensar, modo de agir. E é claro que eu estou usando uma outra interpretação, certo? Que é o sentido conotativo. É só clicar aqui, tá? Aí, ó, quebrei o espelho do roupeiro. Agora eu estou usando essa palavra espelho em um outro sentido. Quando eu digo, mãe, quebrei seu espelho, significa que de fato essa palavra espelho foi empregada na sua forma denotativa. Não consigo pensar outra coisa a não ser isto, tá? Outra coisa, uma menina está apaixonada por um menino. Aí só que o menino não quer nada com ela. O menino tem o coração duro de pedra. O menino possui um coração de pedra? Não, né? Então esse coração de pedra me dá um pensamento que o menino não quer nada com ela. Que o menino não se importa com ela. Entende? Então por isso que eu dou um sentido conotativo. Agora, se eu falar, o menino fez um transplante de coração. Essa palavra coração já tem um outro significado. O meu real, do dicionário. Entende? Então é isso. Sentido denotativo e conotativo. Vocês vão prosseguindo aqui, vão responder esses exercícios, tá? Vão marcando X. Marcando X não, vocês vão clicando na resposta correta. Depois você vai analisar essa tirinha, tá? Aí vai responder, na número 2, o que está dizendo com relação à tirinha. E na número 3, você vai analisar essas 3 orações, o que é sentido conotativo, vai marcar X na resposta correta. E já na número 4, vocês vão analisar a resposta incorreta. Ó, são características de um texto em que predomina a denotação, exceto. Ou seja, você tem uma alternativa que não predomina a denotação. E aí você vai marcar X, vai clicar na resposta que está falando que é a errada. Feito isso, respondido esses 4 exercícios, para vocês vai aparecer aqui embaixo a palavra enviar. Você vai clicar nessa palavra enviar e depois a sua resposta vai vir direto para mim. Quando você clica nessa palavra enviar, vai aparecer para vocês ver pontuação. Clica lá e você vai ver quantos pontos você fez. Se foi 10 de 12, se foi 11 de 12, se foi 9 de 12, tá? Então, só para verificar aqui quantos pontos são. Aqui nesse exercício, vocês têm 22 pontos, tá? Então, se foi 20 de 22, 10 de 22, 11 de 22, enfim, vocês vão verificar a pontuação de vocês. Se aparecer de cor verde, com certeza está certo. Agora, se aparecer de cor vermelha, a resposta de vocês significa que está errado, ok? Cuidado, atente-se ao prazo, leia o cabeçalho, tá? Aqui aparece o prazo para vocês. E assim que vocês terminarem,
fica tudo ok, não precisa registrar nada no caderno, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Belezinha? Tchau, tchau e até a próxima aula.